Que a graça do Senhor possa, a cada dia, ser superabundante em cada coração. Neste momento, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui para competir com ninguém. Estamos aqui com o único propósito de transmitir a cada um daqueles que crê na palavra de Deus as boas novas de salvação. Que a palavra de Deus possa ser para você de bênçãos espirituais. Este é o meu desejo para com cada pessoas, com cada ouvinte que ouvir esta mensagem. Que Deus possa te abençoar pelo poder da palavra de Deus. Deus possa enriquecer verdadeiramente os seus corações. Cada um de nós que pregamos a palavra de Deus, teremos que prestar conta a Deus aquilo que estamos pregando. Cada pregador que foram comissionados por Deus terá que prestar conta a Deus de tudo que está pregando nesta era. Cada ministro da palavra será responsável pelo que prega. Isto nos ensinou o mensageiro desta era. Então não cabe a mim ficar julgando quem quer que seja, e nem a nenhum pregador, e a nenhum ouvinte, a nenhum irmão, porque nós, como pregadores da palavra de Deus, não somos juízes de ninguém. Somos apenas um porta-voz da palavra de Deus. Se Deus tem nos dado um ministério, Ele vai requerer de nós. Cada ministro tem que ter esta consciência, que você vai ter que prestar conta a Deus daquilo que Deus colocou em suas mãos. Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se não for misericórdia de nós, nós estamos irremessivelmente perdidos. Somente a misericórdia de Deus é que pode nos conservar na presença de Deus inculpável. Por isso, eu clamo a misericórdia de Deus ao meu favor e também a favor de todos aqueles que pregam esta palavra. E também dos irmãos que estão me ouvindo nesta hora. Que a misericórdia de Deus, do Senhor Jesus Cristo, esteja sobre as suas vidas. Então, nós vamos ler aqui na palavra de Deus, em São Lucas, o capítulo 24, o verso 1 que diz assim: E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas aos sepulcros, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, com vestidos resplandecentes. E estando elas muito
atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus. Esta é a verdade da palavra. Jesus Cristo vive. Ele está vivo. Ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Por isso que temos agora o privilégio de vos pregar a palavra. Por isso que você tem as promessas de Deus contidas na Bíblia. A cura divina, os milagres, os sinais e maravilhas são uma evidência clara que Jesus Cristo vive. E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque este é o selo de Deus. Quando Jesus Cristo ressuscitou, todas as coisas se tornaram realidade. Porque tudo foi consumado no Calvário. A cura divina foi consumada no Calvário. A salvação da nossa alma foi consumada no Calvário. O poder transformador, o poder de Deus foi consumado no Calvário, porque Jesus Cristo disse: tudo está consumado. E Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Diz o mensageiro que antes da crucificação, que antes da ressurreição, Jesus Cristo não poderia falar estas palavras. Mas após a ressurreição, ele disse com a autoridade de Deus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E este dia do Calvário, ele deve ser lembrado todos os dias, como nos ensinou o mensageiro desta era. O Calvário deve ser lembrado todos os dias. Nós temos ouvido muito a respeito disto. Lemos muito sobre isto. Pregadores têm falado sobre isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quanto a isto aconteceu. É um dia muito importante. O Calvário é um dia muito importante. E ele deve ser lembrado todos os dias. Porque este Calvário nunca perdeu a sua validade. Ele é tão poderoso quanto era há mais de 2000 anos atrás e ainda é até hoje. Ele tem poder para fazer de um pecador caído na sarjeta, com mosca na sua face, na sua boca, um santo redimido e lavado no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus não se envergonha de chamar de seu filho, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, o poder do Calvário, tem poder para transformar o mais vil pecador. É por isso que o pregador prega. É por isso que ele estuda a palavra e medita nas escrituras e procura a inspiração, porque ele é um servo público do Deus, do povo de Deus. E ele está tentando encontrar algo que fará que Deus teria
que dizer para o seu povo algo que os ajudaria. Talvez isto os condenaria em seus pecados, mas isto seria uma ajuda para levantá-lo, para que eles possam abandonar seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas. Se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes que aquilo significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas, mas nesta tarde eu simplesmente escolhi 3 diferentes principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós? Eu digo, o que o Calvário significa para você? Eu oro para que isto condene cada pecador que está presente, que isto faça cada santo se ajoelhar, que isto faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador salvo, que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo. E cada santo regozije e tome novas esperanças. E novas esperanças, uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós. E o mundo ele encerra o assunto do pecado para sempre. Não há necessidade de vivermos uma vida pecadora, numa vida pecaminosa, porque o Calvário encerra todo o assunto do pecado. O Calvário tem poder para fazer de nós, homens e mulheres, que vivem triunfantes sobre o pecado, uma vida vitoriosa sobre o mundo, sobre todas as impurezas deste mundo. O Calvário é um dia muito importante para cada ser humano que realmente deseja uma vida mais próxima de Deus, porque o Calvário nos leva bem na presença de Deus e nos faz viver uma vida vitoriosa, desde que nós cremos, aceitemos e arrependemos dos nossos pecados. Meu irmão e ouvinte, isto é um privilégio que Deus nos concede, porque Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem foi encontrado culpado do pecado. Quem é que não foi encontrado culpado? Todos nós fomos encontrados culpados. Todos nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos vivificou, diz a Bíblia, a palavra de Deus, estando nós mortos em delitos de pecado. Ele nos vivificou para que nós pudéssemos viver uma vida eterna para Deus e junto com Deus. Então, é um privilégio para cada filho de Deus nesta hora, nesta era a qual nós estamos vivendo, é viver uma vida digna do Evangelho. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder de Deus, para que nós vivêssemos mais do que vencedores. Diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não tem desculpa de vivermos uma vida de fracassados, de vida desanimada, porque Deus é ânimo para o desanimado. Deus é força para aqueles que estão fracos. Deus é vida para aqueles que estão mortos em delitos de pecado, porque Deus, Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia,
misericórdia, mas Deus também é cheio de justiça. E todos aqueles que se esquecem de Deus, a Bíblia nos fala claramente que todos aqueles que se esquecerem de Deus serão lançados no inferno. Mas nesta hora ainda há oportunidade para todos aqueles que desejam uma vida de realidade na nossa alma, uma vida cheia de pureza e de santidade. Deus nos deu este poder para nós vivermos uma vida que jamais homem nenhum pode nos oferecer, porque nenhum homem tem condição de salvar outro homem, porque todos nós fomos achados culpados. A Bíblia nos fala claramente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você nesta hora está me ouvindo e não foi ainda batizado no nome de Jesus Cristo, esta é a sua oportunidade de se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme as Escrituras, conforme Atos 2:38, e viver uma vida vitoriosa. Pedir a Deus graça. A graça de Deus tem sido manifestada e trazendo salvação para todos os homens, diz a Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos para as boas obras, diz a palavra. Porque somos feitura sua para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esta é a verdade da palavra de Deus que está em Efésios capítulo 2, o verso 8, 9 e 10. A graça de Deus está estendida. A intercessão do Senhor Jesus Cristo ainda está em evidência. Deus ainda está no seu trono intercessório. Deus está no trono da misericórdia. A massa corpórea do Senhor Jesus Cristo está no trono da misericórdia, fazendo intercessão com cada pessoa, cada filho de Deus que se arrepende dos seus pecados. Ainda há oportunidade de salvação. Mas um dia, quando o último eleito entrar no corpo de Cristo, quando o último eleito for redimido e ser batizado e selado pelo Espírito Santo, aí a porta da graça estará fechada. Aí já não haverá mais oportunidade. Mas ainda hoje, ainda há oportunidade. Porque a noiva de Jesus Cristo ainda está aqui. Não aconteceu ainda o arrebatamento. Ainda a noiva do Senhor Jesus Cristo está presente aqui na terra, pregando a palavra, anunciando as boas novas de salvação. Porque o propósito de Deus aqui na terra é com seus filhos. Não importa o tabernáculo, a igreja que você pertença. Naquele dia, o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai te perguntar, Ele não vai requerer qual grupo que você pertença. Não interessa o seu grupo. Não é isso que Deus vem buscar. Deus vem buscar unicamente os seus filhos, os seus eleitos, os predestinados para a vida eterna. Aqueles que foram achados no livro da vida do Cordeiro. Estes sim serão levados no arrebatamento. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida
serão condenados somente os eleitos, que têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Estes serão os únicos que subirão no arrebatamento. Porque a noiva sai da igreja. Deus está tirando uma noiva da igreja. Então, se você é um eleito, se você tem fé que é um eleito, se alinhe com esta palavra, creia nesta palavra, viva esta palavra, e Deus te encherá com o Espírito Santo. E Deus te conservará com uma vida pura e digna deste Evangelho. Porque Jesus Cristo, ele tem poder. Ele tem poder para cumprir o que ele prometeu. Deus está falando através da sua palavra. O homem foi encontrado culpado. E o pecado era a pena que nenhum homem poderia pagar. A pena era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderia pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isto desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo ele mesmo. Agora, a pena do pecado era a morte. Todos nós nascemos em pecados. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos já com a natureza do pecado. Uma criança, quando ela está na sua inocência, ela não tem pecados contra si. Por quê? Porque ela tem o sangue do Senhor Jesus Cristo a seu favor. Porque a criança, na sua inocência, ela não tem do que se arrepender. Porque ela ainda está vivendo na inocência. Então o sangue do Senhor Jesus Cristo é responsável por ela, por cada criança que ainda vive na sua inocência. Mas quando essa criança, ela cresce e passa a ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, quando ela passa a ter consciência que ela é verdadeiramente uma pecadora, um pecador, e ela precisa se arrepender. Então é neste momento que ela precisa, que essa pessoa precisa, quando ela chega na idade da responsabilidade, quando ela passa a ter consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então precisa da misericórdia de Deus. Ela precisa buscar a presença de Deus. Ela precisa buscar em Deus o arrependimento, a remissão dos seus pecados, e ser batizadas em nome de Jesus Cristo e viver uma vida de santidade, uma vida santa e pura. Agora, a justificação pela fé, é pela fé. E esta obra da justificação é uma obra do Espírito Santo. A obra de santificação é uma obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que nos santifica, é o que nos conserva santo. É somente o Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, esta obra de santificação, que é a santidade de Deus em nós, é uma obra do Espírito Santo. Nenhum homem tem poder, tem condição de santificar quem quer que seja. A única coisa que você pode fazer é se santificar na veste, através dos programas, que você tem que se separar das coisas pecaminosas.
mas aquela obra de santidade interna, no nosso interior. Esta obra é só o Espírito Santo que tem condição, que tem poder para fazer. Basta nós buscarmos este poder de Deus, que Ele está disponível para todos nós. É dobrar os nossos joelhos e clamar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E clamar pela misericórdia de Deus. E Deus, Ele é misericordioso. E Ele alça a mão ao nosso favor. E dá aquilo que nós necessitamos. E se você nesta tarde ou nesta noite necessita de uma cura, Deus, Ele tem poder para curar, porque esta obra é uma obra do Espírito Santo. E Jesus Cristo consumou esta obra do Calvário. Isaías 53 diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós somos sarados. Porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já fomos sarados. Deus já nos curou. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, cada ser humano, ele já está curado e sarado. Pelo poder do sacrifício do Calvário, nós já estamos curados. Basta nós ter fé. Fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Fé na palavra de Deus. Porque estas coisas são sobrenaturais e somente uma fé pura nos conserva curados e santificados na presença de Deus. Porque o profeta nos diz que a santidade, a santificação, a cura, ela durará o quanto durar a sua fé em Deus. Então nós não podemos deixar a incredulidade entrar na nossa mente, porque quando ela bater na porta da sua mente, você tem que repudiá-la, repreendê-la, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o profeta de Deus diz, quando a dúvida bater na porta da sua mente, dispersa ela, repreenda ela, expondo o sinal, o Espírito Santo. Porque nós estamos, irmãos, num campo de batalha. É um campo de batalha. O profeta pregou a mensagem, a maior batalha jamais pelejada. E o campo de batalha está na nossa mente. Ali está o campo de batalha. É ali onde o diabo está lutando. Mas também o Espírito Santo está em combate contra Satanás e contra todos os demônios do inferno. É só nós buscarmos a Deus. E estes espíritos das trevas serão repreendidos. Nós temos a promessa. Nós temos Deus que é varão de guerra. Diz a Bíblia que Deus é varão de guerra. E Ele está trabalhando ao nosso favor. Deus está com a sua espada desembainhada. A palavra de Deus, ela tem poder, é a espada de Deus. Efésios capítulo 6 está escrito lá que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Basta nós pedir a Deus, Senhor, capacita-me, equipa-me com todas as armaduras sobrenaturais. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra o ser humano. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isto. A nossa luta é contra Satanás. A nossa luta é contra os demônios. E nós somos o exército de Deus. Os filhos de Deus, eles são o exército de Deus nesta terra. Para lutar contra os exércitos de Satanás.
O profeta de Deus diz que o exército de Satanás, eles traz enfermidade. Mas o exército de Deus tem a comissão de expulsá-la, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, tome posse daquilo que é teu. Se Satanás tem te roubado os privilégios de ser uma filha de Deus, um filho de Deus, você tem direito, legais pela palavra, de se colocar diante de Deus e ir atrás de Satanás e forçá-lo a devolver. E o Espírito Santo é o agente de Deus que força Satanás a devolver tudo aquilo que ele tem nos roubado. Porque Satanás, ele é o ladrão. Ele vem para matar, roubar, destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vem para dar vida. E vida com abundância. Então nós temos o privilégio, dado por Deus, de forçar a Satanás a devolver tudo aquilo que ele tem roubado. Se ele roubou a tua saúde, vai a Satanás, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E ele tem que devolver. E ele será destruído, seja em forma de câncer, em forma de qualquer que for enfermidade. Isso tudo é Satanás. E ele está derrotado. Porque Deus fracassou, ele fracassou a Satanás na cruz. O profeta de Deus nos ensina que Satanás foi fracassado no Calvário. E os filhos de Deus, ele foi fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o pregador, que é comissionado por Deus, ele tem autoridade dada por Deus. Cada filho de Deus que foi comissionado por Deus tem autoridade dada por Deus para derrotar a Satanás. E esta fé, diz o Mobley, o profeta de Deus, que ele é como uma bomba atômica que explode a Satanás sem precisar de você ir lá no seu terreno. É uma fé verdadeira. Agora, a pena do pecado é a morte. Todos nós nascemos em pecado, formado em iniquidade, e viemos ao mundo falando mentira. Portanto, não havia nenhum de nós que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. Não existe ninguém na terra digno. Mas existe um Cordeiro de Deus. Este é digno de nos salvar, de nos curar, de nos transformar e de nos levar ao arrebatamento, porque ele tem poder para fazer tudo aquilo que lhe apraz. O pecado não começou na terra, não. O pecado começou no céu. Diz o profeta de Deus que o pecado começou no céu. Porque Satanás, antes de ele ser Satanás, ele era um querubim ungido. E a Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas. E era cheio de formosura, cheio de sabedoria, mas ele foi atingido por um espírito maligno chamado soberba. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo, de uma forma usurpadora. E Deus o lançou para a terra. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência. Antes dele chegar à terra, o pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante, sob as mesmas bases que ele coloca nos seres humanos. Conhecimento. A árvore do conhecimento, a árvore da vida,
árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aquilo começou o problema. Quem pode conseguir algo melhor do que Deus tinha? Ali havia uma requisição para o pecado. E o requisito era a morte. A morte era a pena. Poderíamos entrar em grandes detalhes sobre isto, porque eu não creio que haja a não ser uma só morte. Há uma vida. Eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. Se você recebe o Espírito Santo, você nunca morrerá. Porque Deus, ele é eterno. E se nós queremos ser eterno, você tem que receber a vida de Deus. Porque só Deus é eterno. Se você deseja a vida eterna, tem que ser buscada. Buscar o Espírito Santo. Buscar a palavra de Deus. Que Deus te concederá a vida eterna. Esta é uma promessa para todos os filhos de Deus, todos os eleitos de Deus. Porque somente os eleitos de Deus sentem esta necessidade da sua vida. Somente quem é filho de Deus, que estava nos propósitos eternos de Deus, que sente verdadeiramente a necessidade de voltar para Deus. Porque se a sua alma esteve com Deus desde antes da fundação do mundo, esta alma voltará para Deus. Esta é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para todos aqueles que creem. Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de São João, capítulo 5, o verso 24, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Sobre esta base, cada filho de Deus, nesta condição, tem vida eterna. Se você crê, se você ouve, se você crê e recebe a palavra, e nasce da palavra, é gerado pela palavra, você tem as bênçãos espirituais garantidas na sua alma, de ser um participante da natureza divina e receber o selo de Deus, o Espírito Santo. E a Bíblia diz, não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, nos quais foram selados até o dia da redenção. Deus jamais pode nos selar enquanto nós não estivermos nas condições que Deus tem nos estabelecido. Temos que estar estabelecido nos propósitos de Deus que Deus tem nos requerido para esta era. E esta é a sua palavra. Você tem que estar sendo justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo. E crescer na estatura do varão perfeito. Aí você é selado com o Espírito Santo. Porque o novo nascimento é apenas uma gotinha do Espírito Santo. Mas a estatura do varão perfeito é o Espírito Santo em plenitude. É o Espírito Santo de Deus de forma transbordante. É uma promessa de Deus para a noiva do Senhor Jesus Cristo.
Porque os profetas antigos, eles receberam porções da palavra. O profeta de Deus para esta era, ele diz que a noiva será totalmente a palavra. Terá a palavra de Deus em plenitude. Porque quando recebemos o Espírito Santo, na plenitude de Deus, então nós recebemos e somos cheios deste Espírito Santo. E este Espírito Santo é o que nos levará ao arrebatamento, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Esta é uma promessa para todos os filhos de Deus. Esta é uma promessa para todos aqueles que crêem na palavra de Deus. Não há ninguém que já visitou o Calvário ser o mesmo. Não há ninguém que foi no Calvário, que visitou o Calvário pela fé, que permaneceu mesmo. Não há ninguém que já visitou o Calvário e viu da maneira que ele era, ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante, isto estremeceu o mundo. Isto estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dúvida do pecado. A dúvida. Esse mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas estremeceram. As montanhas se despedaçaram. Os corpos dos mortos saíram da sepultura. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. A Bíblia, o profeta de Deus, ele diz: Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Satanás foi ferido. Ele está impotente, porque o poder de Deus é sobre todos. Satanás ainda está operando naqueles que têm rejeitado a palavra de Deus. Mas para o Filho de Deus que está em Cristo Jesus, Satanás não tem nenhum poder sobre nós. O profeta de Deus diz que o membro mais fraco do corpo de Cristo, o lugar mais alto que o diabo pode ir é debaixo dos seus pés, do membro mais fraco. Porque é o poder de Deus que Deus tem nos concedido. Não é pouca coisa. É porque o que acontece hoje, que ainda há muita dúvida, há muita incredulidade, há muitos temores. Isto que tem causado tantos desapontamentos para aqueles que ainda estão em dúvida. Mas para aqueles que têm uma fé verdadeira, uma fé genuína, Satanás ele fica impotente. Porque a fé verdadeira que Deus tem nos dado, a Bíblia diz que esta fé ela vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé perfeita é Jesus Cristo que tem para nos dar. Só existe uma fé perfeita. E esta fé
É a fé do Senhor Jesus Cristo. E Deus tem nos dado esta fé pura, esta fé verdadeira, ainda que ela seja como do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse, se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e ele te obedecerá. Esta é a fé pura, uma fé verdadeira. Você vai falar a palavra de Deus e Satanás terá que obedecer. Porque esta fé, ela gera poder. A fé verdadeira, ela produz poder. Ela produz autoridade sobre Satanás. Por isso que não temos necessidade de vivermos uma vida desprivilegiada. É a nossa energia. Ele é o nosso ânimo. Por isso diz a Bíblia, diga o fraco, eu sou forte. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, posso todas as coisas daquele que me fortalece. E esse é Jesus Cristo. É o poderoso Deus que nos fortalece. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça. Em nome de Jesus Cristo, com a bendita palavra de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, no nome do Deus vivo, Senhor Jesus Cristo. Amém.